Uma questão muito relevante quando abordamos sobre personalidade é sabermos como a personalidade ela é formada. Existe perguntas, a pessoa já nasce com uma personalidade definida ou ela adquire durante a vida? Então hoje a psicologia ela mostra que a personalidade, o indivíduo, ele traz consigo já alguns componentes definidos, e isso geneticamente. Um deles é a questão do temperamento. Então, na nossa observação, as pessoas já na mais tenra idade, ela começa a mostrar uma tendência de comportamento que não está relacionado a fatores aprendidos. É óbvio que há uma influência muito forte do ambiente que essa criança está sendo desenvolvida, mas ela já tem realmente uma tendência. Os pais, eles são muito observadores relacionados a isso. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e observo o comportamento de cada um deles. Então, já no nascimento, a gente observa aquela criança que é mais agitada, aquela que troca mais a noite pelo dia, mas tem aquela que dorme mais, que é mais sossegada, que é mais tranquila. A gente percebe na velocidade de reação quando vai fazer uma determinada tarefa. Uns são muito mais rápidos, outros são mais lentos. A gente observa isso na expressão dos sentimentos. Uns são mais, se expressam de uma forma mais exacerbada, outros já expressam de uma forma assim, mais inibida. Então a gente vê que as pessoas elas apresentam algumas diferenças já na infância, e isso tem a ver com o temperamento. Então as teorias da psicologia provam de fato que a pessoa ela já nasce com determinadas tendências. Existem os fatores, isso geneticamente, e há os fatores chamados fatores somáticos. Há uma teoria do Sheldon, que foi bastante questionada na psicologia. Eu coloco com mais detalhes isso no livro, e enfatizo que você deve ler o material da aula para ficar mais inteirado, e você vai ver que o Sheldon, ele fez uma pesquisa com inúmeras pessoas. Ele analisou muitas fotos, milhares e milhares de fotos de pessoas, e ele observava o biotipo dessas pessoas. E ele comparava com o comportamento, com a atitude das pessoas. E dentro das conclusões dele, ele observou que a estrutura corporal ou anatômica se relacionava, de certo modo, à questão da personalidade ou de algumas tendências de comportamento. Como eu coloquei, essa visão somática, ela realmente tem resistências no mundo acadêmico. Mas nós podemos observar, sim, eu não diria necessariamente só na estrutura anatômica, mas a gente observar na postura das pessoas. Observe que uma pessoa que ela realmente tem uma autoestima elevada, ela tende a caminhar com o peito mais estufado, mais para frente, a cabeça mais erguida. Uma pessoa que ela digamos, tem uma personalidade baixa, ela tende de fato a andar mais cabisbaixo, o ombro caído. Então isso é muito evidente, é muito aparente, entendeu? Pelo menos como a pessoa expressa. Como eu coloquei, não seria apenas uma questão de estrutura anatômica, seria uma questão de postura dessa pessoa. É interessante a gente observar as pessoas até num aperto de mão. Você observa, por exemplo, você é capaz de observar o comportamento de uma pessoa quando você aperta a mão dela. Uma pessoa tímida, ela vai apertar a mão assim, bem de leve, e ela dá a mão e ela não aperta a sua mão, ela apenas oferece a mão. Há pessoas, vamos dizer, uma pessoa que tem dificuldade de relacionar-se, entendeu? Ela vai esticar o braço, ela não se aproxima de você, ela estica a mão assim, com uma certa distância, ou seja, eu não quero que você se aproxime muito de mim. Mas uma pessoa firme, digamos assim, uma pessoa de bem consigo mesma, ela vai apertar a mão firmemente. Mas uma pessoa, por exemplo, agressiva,
ela vai apertar a sua mão capaz de quebrar. É aquele aperto de mão inesquecível, né? Que você não vai esquecer nunca mais, que ele vai quase que quebrar os seus ossos. A pessoa, digamos, invasiva, ela às vezes vai pegar na sua mão ou pega aqui no seu punho. Então existem várias formas que a gente observa na postura. Existe hoje realmente estudos que comprovam que a gente manifesta o comportamento a partir do modo da nossa postura. Isso não justifica a teoria de Sheldon, certo? De que está relacionado à questão da anatomia. Eu estou só colocando que é possível, a partir do corpo, a gente entender também o comportamento das pessoas. Então, se essa teoria não for 100% verdadeira, mas ela vai trazer consigo algumas características, você vai observar realmente de comportamento a partir da anatomia, do biotipo do indivíduo. Hoje tem estudos que mostram, inclusive, estudos da face, tem estudos diversos que se multiplicaram aí, tentando realmente entender o comportamento das pessoas a partir desse biotipo dela. Há também hoje, inclusive, estudos relacionados à questão de doenças também. Pessoas que têm determinados biotipos, elas tendem, de fato, a desenvolverem determinadas patologias, determinadas doenças. Então, são estudos, obviamente, a gente não vai esgotar o assunto aqui, nem estou afirmando, eu estou apenas citando que tem estudos que mostram isso, e é importante o aprofundamento, você conhecer, se aprofundar, para entender melhor essa teoria. O que eu quero deixar para finalizar esse tópico é que existe sim uma influência genética na definição da personalidade e algumas características ou biotipo pode, de certo modo, também influenciar na formação da personalidade.